o último sido proposto em dezembro de 2013, pela medida provisória 629 de 2013, com o pagamento ocorrendo em janeiro de 2014. Assim, de acordo com a autora, desde 2014, estados e municípios não estão contando mais com a transferência da União no âmbito do FEX, provocando instabilidade e incertezas na prorrogação financeira dos entes federados subnacionais. Com o PLS, pretende-se retornar esse auxílio financeiro, pelo menos em 2015, o que contribuirá para o equilíbrio fiscal de estados e municípios e propiciará a realização de investimentos em áreas prioritárias. O PLS foi inicialmente encaminhado à Comissão de Assuntos Econômicos, a CAI, para deliberação em caráter terminativo, não tendo recebido emendas no prazo regimental. Em 2 de setembro, a matéria foi devolvida pela Secretaria-Geral à mesa diretora, em atendimento ao requerimento número 935 de 2015, que instituiu esta Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional. Em 3 de setembro, o projeto foi enviado, então, a esta comissão e que me deu a honra de relatá-lo. Da análise, nos termos do requerimento 935 de 2015, compete à Comissão Especial proferir parecer sobre a proposição legislativa que tratam da promoção do desenvolvimento nacional e com o PLS em tela e que dispõe sobre finanças estaduais e estímulos à exportação. Como ocorre, o montante de 1,95 bilhão previsto pelo PLS para transferência aos estados e municípios está devidamente previsto na Lei Orçamentária Anual de 2015, na rúbrica número tal, como auxílio financeiro aos estados e municípios para o fomento da exportação nacional. Ou seja, o PLS pretende não é criar novas despesas para a União, interferindo no processo orçamentário, mas tão somente disciplinar a forma como os recursos serão alocados. Destaque-se que, em 2013, esse auxílio financeiro foi regulamentado pela medida provisória 629, cujo conteúdo é bastante similar ao PLS, que é a hora aqui discutimos. Se a matéria fosse de natureza orçamentária, ela não poderia ter sido regulamentada como foi, por medida provisória, conforme prevê a linha D do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 62 da Constituição Federal. Quanto ao mérito, o PLS é mais do que oportuno. São de amplo conhecimento as dificuldades financeiras pelas quais passam os estados e os municípios. Também é de amplo conhecimento e necessidade de que o país ganhar competitividade com suas exportações. Isentar impostos de produtos exportados é uma prática internacionalmente utilizada para garantir a competitividade do país. Ocorre que, ao isentar o exportador de ICMS, os estados perdem a arrecadação, reduzindo sua capacidade de investimento. Não é por menos que a União vem compensando, ainda que em valores aquém do necessário, os estados exportadores, mais especificamente o auxílio financeiro para o fomento das exportações do FEX. Foi instituído em 2004, por meio da medida provisória 193. O PLS 136 de 2015 praticamente repete o conteúdo das normas anteriores, mais especificamente determina que a repartição entre os estados se dará de acordo com coeficientes individuais de participação definidos pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, e que 75% dos recursos serão destinados aos estados e 25% aos municípios, utilizando, então, o critério de rateio do ICMS. O PLS diferencia-se, contudo, das normas similares para o exercício de 2013 e 2014, ao permitir que a transferência da União seja feita por meio de obrigações do Tesouro Nacional de série especial, não alienáveis, mas com poder liberatório para o pagamento de dívidas, observando-se que essa possibilidade estava prevista no MPV número 193 de 2004, quando foi instituído o FEX. Ao receber o auxílio financeiro sob a forma de títulos, em contraposição
a receber em moeda, os estados e os municípios não ganharão liquidez. Entretanto, no exercícios futuros poderão utilizar esses títulos para quitar as suas dívidas para a União, liberando recursos para investimentos ou outros usos. Dessa forma, se a transferência se der sob a forma de títulos, o resultado será, na prática, que os estados e os municípios somente poderão gastar 1,95 bilhão ao longo dos 10 anos. Se fosse em moeda corrente, os gastos poderiam ser imediatos. De acordo do ponto de vista das contas públicas, fazer a transferência sob forma de títulos inalienáveis reduz a pressão sobre o resultado primário do setor público consolidado, o que é importante no atual contexto de forte necessidade de ajuste fiscal. Algumas correções, contudo, são necessárias para que o projeto se adeque às normas jurídicas e de boa técnica legislativa. Em primeiro lugar, para afastar quaisquer questionamentos de vícios de iniciativa, propomos excluir a menção explícita ao Ministério da Fazenda nos parágrafos 2º do artigo 1º e do artigo 6º. Para aprimorar a técnica legislativa, propomos também grafar por extenso o nome do imposto ICMS, no parágrafo único do artigo 3º. Também propomos alterar a redação do parágrafo 1º do artigo 1º para estipular que, no caso que a lei seja sancionada após 2005, a transferência ocorra em uma única parcela. Do voto. Diante do exposto, voto pela aprovação do projeto de lei do Senado 136 de 2015, com as seguintes emendas. A primeira emenda, no parágrafo único do artigo 3º do projeto de lei do Senado 136 de 2015, substitua-se a expressão da parcela do ICMS pela expressão da parcela, aí por extenso, do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transportes interestadual e intermunicipal e de comunicações, o ICMS. A outra emenda dá-se ao artigo 1º do projeto de lei do Senado 136 de 2015 a seguinte redação. Artigo 1º, parágrafo 1º. O montante referido no caput será entregue aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios até o 10º dia útil de cada mês, em parcelas iguais, tanto quantas forem os meses entre a data da publicação dessa lei e o final desse exercício, ou em uma única parcela, caso esta lei seja publicada após 31 de dezembro de 2015. Parágrafo 2º. As entregas de recursos ocorrerão na forma fixada pelo regulamento, observando o disposto no artigo 6º. Outra emenda, que eu não tenho o número aqui, dá-se o caput do artigo 6º do projeto de lei do Senado número 136, de 2015, a seguinte redação. Artigo 6º. O regulamento definirá em até 30 dias a contar da publicação desta lei as regras de prestação de informação pelos Estados e pelo Distrito Federal sobre a efetiva manutenção e aproveitamento dos créditos pelos exportadores, a que se refere o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10º, a linha A da Constituição. Esse é o voto, senhor presidente.